Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Bandidos criam uma nova utilidade para as bicicletas compartilhadas. Veículo para fuga em assaltos. Foi assim que um ladrão roubou um pet shop na Praia do Canto 2 vezes. Outros casos já foram registrados. Se recupera bem o motorista de aplicativo que foi baleado durante uma corrida. O passageiro que ele transportava foi morto com 10 tiros. Motorista perde controle de carro, sai da pista e cai de ribanceira na areia da praia em Meaípe. Obras de recuperação da segunda ponte começam nos próximos dias e devem demorar 6 meses. Estão previstos consertos nos pilares, vigas e juntas de dilatação. Morte da escritora Fernanda Young alerta para os cuidados com as doenças respiratórias crônicas como a asma. Veja também, gastos de vereadores, deputados estaduais e federais e senadores capixabas ultrapassam 11 milhões de reais por ano. Entre as despesas estão funcionários, combustível, telefonia e até cópias. E mais, uma entrevista com a ex-ginasta Laís Souza. 5 anos após ficar tetraplégica em um acidente, ela recebeu nossa equipe de reportagem em casa na Praia da Costa e falou sobre a dura rotina de fisioterapias e a esperança de um dia voltar a andar. Agora, no Jornal Capixaba. Bandidos estão usando bicicletas compartilhadas como veículo para fuga após praticar assaltos. O caso mais recente foi registrado hoje pela manhã na Praia do Canto. O ladrão fugiu em uma bicicleta compartilhada depois de roubar um pet shop pela segunda vez. Comerciantes e moradores dizem que outros casos já foram registrados no bairro. Essas imagens foram gravadas pelas câmeras de segurança do pet shop localizado na Praia do Canto, em Vitória. Esta é a segunda vez que o estabelecimento é assaltado pelo mesmo criminoso, segundo as vítimas. O último crime aconteceu nesse final de semana. No vídeo é possível perceber que o criminoso chega ao pet shop com a bicicleta compartilhada. No momento do crime, 2 funcionários estavam aqui na loja. Segundo as vítimas, o criminoso entrou no estabelecimento como se fosse um cliente comum. Passou por aqui, cumprimentou um dos funcionários e, em seguida, tirou a faca que estava escondida na calça e anunciou o assalto. Aí ele falou, é o seguinte, fica todo mundo quietinho, não faz nada, que isso que é um assalto. Tirou uma faca enorme de dentro da calça e assaltou a gente. Pegou os telefones, pegou o dinheiro do caixa. Foi muito rápido. Ele não demorou aqui dentro, foi muito rápido. O assaltante conseguiu retirar todo o dinheiro do caixa, além de levar os celulares dos funcionários. A audácia do criminoso chamou a atenção das vítimas. Nem passou pela minha cabeça, porque como ele me cumprimentou, tem cliente que chega aqui e me cumprimenta, entendeu? Que já me conhece. Eu não entendi. Quando eu vi que ele estava indo para trás do caixa, foi que eu achei estranho. Eu fiquei assim, assustado. Aí quando eu fui dar conta do que era que estava acontecendo. No primeiro assalto, que aconteceu em abril deste ano, o criminoso agiu da mesma forma. Novamente, a ação foi flagrada pelo sistema de câmeras de segurança. Na época, o suspeito também utilizou uma bicicleta compartilhada para chegar e fugir do local do crime. Uma atitude que tem se tornado comum, segundo os moradores da Praia do Canto. Ele utiliza a bicicleta para ter essa camuflagem, esse disfarce, para cometer crimes. Já é a segunda vez que esse comércio aqui, esse pet shop, é assaltado da mesma maneira pelo mesmo criminoso. Ou seja, está acontecendo isso não só aqui, mas por toda a região. Nossa produção entrou em contato com a empresa Yellow, responsável pelas bicicletas, mas não teve retorno. Passa bem o motorista de aplicativo que foi baleado durante uma corrida em Vitória. Ele foi atingido por 3 disparos. O passageiro, um jovem de 20 anos, levou 10 tiros e morreu. Se recupera bem no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, o motorista de aplicativo que foi baleado na noite de ontem no bairro Ianguetá, em Vitória. O motorista foi atingido por 3 tiros. No momento, ele fazia uma corrida e, quando passava pelo bairro, foi atingido pelos disparos. O passageiro que ele transportava, Marcos Antônio Almeida, de 20 anos, foi morto com 10 tiros. Segundo a polícia, o passageiro Marcos Antônio realizou a chamada da corrida pelo aplicativo depois de sair de uma festa. O veículo foi abordado por bandidos armados na rua Adelfo Monjardim. A polícia investiga o caso, mas até o momento não tem informações
sobre o que motivou o crime. Antes de ser encaminhado para o antigo São Lucas, o motorista de aplicativo recebeu os primeiros socorros no pronto atendimento do bairro São Pedro. O passageiro acabou morrendo dentro do carro. A Polícia Civil informou que até o momento a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. Um laboratório de drogas foi descoberto pela polícia hoje no bairro São Cristóvão, em Vitória. No local foram apreendidos cerca de 260 pés de maconha, material para fertilização, sistemas de iluminação e ventilação. Não havia ninguém no local e nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil vai investigar o caso. Uma detenta tentou fugir de um hospital em Linhares, mesmo com a perna imobilizada. Ela escapou pela janela do banheiro. Segundo a Secretaria da Justiça, Tatiane Batista Carapina estava foragida da unidade desde a saída temporária do Dia dos Pais. Sábado, a detenta recebeu atendimento médico no Hospital Geral de Linhares, onde apresentou documento falso. A polícia militar foi acionada pelo hospital. Assim que Tatiane foi identificada como foragida da Justiça, a Sejus foi acionada para fazer a escolta dela. A fuga aconteceu por volta de meio-dia de ontem, no momento em que a detenta pediu para ir ao banheiro e saiu pela janela. Policiais militares foram acionados e momentos depois Tatiane foi recapturada. A Sejus informou que vai abrir procedimento administrativo disciplinar para apurar o caso. 2 pessoas ficaram feridas após o carro onde elas estavam invadir o trecho de erosão da Rodovia do Sol e cair na areia da praia de Meaípe, em Guarapari, na madrugada de hoje. De acordo com a Polícia Civil, o motorista do carro estava embriagado. Ele perdeu o controle do veículo e caiu da ribanceira. Um passageiro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à unidade de pronto atendimento de Guarapari. O motorista não apresentou lesões graves e foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado por dirigir embriagado. Ele pagou fiança e vai responder em liberdade. As obras de restauração na segunda ponte vão começar nos próximos dias. A reforma será no trecho que vai das Alças de Jardim América até a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. O serviço vai começar nos pilares e vigas. O prazo para a conclusão desta etapa é de 6 meses. Reparo nos pilares e vigas, recuperação e substituição das juntas de dilatação e até limpeza da superfície do concreto. Tudo isso faz parte das obras de manutenção na segunda ponte. O trecho do viaduto, a chamada parte seca da ponte que vai da alça de Jardim América, em Cariacica, até a Avenida Carlos Lindenberg, é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem. Os demais pontos serão reformados pelo DENIT. A ordem de serviço para início das obras deve acontecer ainda nesta semana. E a manutenção completa da segunda ponte deve ficar pronta em até 6 meses. O contrato de serviço foi assinado recentemente pelos 2 órgãos. Algumas pessoas fizeram aí vários WhatsApp dizendo que a ponte vai cair e tal. É importante que todo mundo saiba que não há a menor possibilidade da ponte cair. Só para dar um exemplo assim rápido, tem pilar lá na ponte que tem 1,5 metro de largura por 5, 6 metros de comprimento. E o pedaço do concreto que desplacou, às vezes, é 2, 3 centímetros. De acordo com o diretor do DER, o órgão estimou um custo de aproximadamente R$6 milhões. Intervenções no trânsito não estão previstas. Então, vamos trabalhar por baixo da ponte, na parte perto do terreno, do chão. E quando formos trabalhar no pavimento, aí sim, nós vamos trabalhar de madrugada para evitar que a gente tenha que paralisar o tráfego na segunda ponte. Atualmente, algumas famílias vivem em situação de rua embaixo da segunda ponte. O diretor garantiu que as equipes estão trabalhando junto com a prefeitura para viabilizar um abrigo. A prefeitura está buscando alternativas, de alguns locais para acolher. O problema é que a gente conversa com a prefeitura diz que a gente leva eles para um local de acolhida, mas aí daí 2, 3 dias eles fogem e tentam voltar para debaixo da ponte. É o problema da droga, que é impossível, às vezes, de a gente ter controle. Por meio de nota, o DENIT informou que vai cuidar da estrutura da ponte. O contrato de pouco mais de R$5 milhões foi assinado na última semana.
A empresa responsável pela manutenção tem até 30 dias para dar início às obras e serviços de recuperação, limpeza e reparo. O órgão não descarta intervenções no trânsito. Para alguns motoristas que circulam com frequência pela segunda ponte, a manutenção é fundamental. Precisa do reparo urgente, está cheio de buraco em cima dela. Precisa de reforma, né? É necessário. É precisando mesmo, se passa ali por baixo, só vê os ferros assim aparecendo. A morte da escritora Fernanda Young aos 49 anos em decorrência de um ataque de asma alerta para os cuidados com as doenças respiratórias crônicas. Mesmo com diagnóstico rápido e tratamento acessível, a asma mata 2.000 pessoas por ano no Brasil. O diagnóstico é rápido, os medicamentos acessíveis e o tratamento constante. Essa especialista é categórica ao afirmar que morrer por asma é inadmissível. Vamos dizer assim, inadmissível uma pessoa morrer de asma, porque as medicações evoluíram muito, né? Então, hoje nós temos medicações de todos os jeitos que pode controlar realmente a asma. A asma, doença que levou a escritora, atriz, roteirista e apresentadora de TV à morte no último final de semana, é um processo inflamatório dos canais respiratórios, como explica a especialista. Se você pensar que para ter asma você inicialmente tem que ter inflamação, a gente já pensa em contrapartida no próprio tratamento, que no caso, se é uma doença inflamatória, a gente precisa tratar a inflamação. Segundo a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, a asma mata 2.000 pessoas por ano no país. O SUS é responsável por 350 internações anualmente. A médica faz um alerta para quem tem a doença, mas não segue o tratamento. Porque é muito comum a pessoa achar que está bem, aí ela para de usar a medicação, aí tem uma falta de ar aqui, uma falta de ar e meio que subestima. Uma hora pode vir uma crise mais grave, esse pulmão já está inflamado e aí tem que sair correndo. Normalmente são aquelas situações mais catastróficas de asma. No próximo bloco, gastos de parlamentares capixabas das câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional ultrapassam 11 milhões de reais por ano. Entre as despesas estão funcionários, combustível, telefonia e até cópias. A gente volta já. A Justiça Estadual acatou denúncia do Ministério Público contra 4 engenheiros acusados de serem responsáveis pelo desabamento da área de lazer do condomínio Gran Parque em julho de 2016. Eles agora são réus em ação que tramita na 6ª Vara Criminal de Vitória por negligência e homicídio culposo. Uma pessoa morreu e outras 4 ficaram feridas com o desabamento. O Poder Legislativo brasileiro é um dos mais caros do mundo. O custo de cada parlamentar envolve, além do próprio salário, uma série de benefícios, como auxílios e cotas para moradia, passagens e combustíveis. Mas será que esses recursos acabam retornando para a sociedade em forma de resultados efetivos? Especialistas em gestão pública defendem uma maior racionalização dos gastos e o foco na eficiência. As verbas disponíveis para parlamentares capixabas das câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa e do Congresso Federal vão de gastos com funcionários, combustível, telefonia e até cópias. Valores de custeio que, somados, ultrapassam 11 milhões de reais por ano. Na Câmara de Vitória, por exemplo, cada gabinete de vereador custa pouco mais de R$ 45 mil por mês. São R$ 8.621 de salário e R$ 36.645 por mês para a contratação de até 15 assessores, com salários que variam de R$ 1.330 a R$ 9.547. Na Assembleia Legislativa, cada gabinete de um deputado estadual custa R$ 99 mil por mês. R$ 25.322 é o salário de cada deputado, que ainda recebe 13º. R$ 3 mil por mês são disponibilizados para gastos com despesas como diárias, passagens, telefone, entre outros gastos. R$ 57 mil por mês é a média de gastos dos deputados com pagamento de assessores, que também têm direito ao auxílio alimentação. Na Câmara Federal, cada deputado custa até R$ 187 mil por mês. Quase 34 mil são gastos com salário. R$ 37 mil por mês são para cobrir despesas com passagens aéreas, telefonia, manutenção de escritórios, hospedagem e combustível.
quase R$ 112 mil podem ser gastos com pagamentos de salários de até 25 assessores parlamentares, que podem ganhar de R$ 1.000 a R$ 15 mil por mês. No Senado, o custo de cada gabinete é de até R$ 312 mil por mês, valor que não inclui gastos com combustíveis. De salário, cada senador recebe R$ 33.763. R$ 227 mil por mês são disponibilizados para a contratação de servidores comissionados, com salários que vão de R$ 4.498 a R$ 22.943. Para transporte aéreo, cada senador pode receber R$ 33 mil por mês e R$ 15 mil para despesas de aluguel, material de escritório e locomoção. R$ 8.500 são para serviços gráficos. Para este professor do curso de MBA em Gestão Pública, as ações de gestão, como o compartilhamento de assessores, poderiam diminuir os enormes gastos que cada parlamentar tem. Nós temos um dos legislativos mais caros do mundo. Nós poderemos ter estruturas mais bem reguladas do ponto de vista de trabalhar com eficiência no emprego do recurso, trabalhar com estruturas mais enxutas, equipes menores com mais contribuição e foco na prestação de serviço. Outro problema que dificulta a fiscalização da sociedade com os gastos dos parlamentares é na transparência. O acesso às informações não é detalhado e, com isso, não é possível ter acesso a notas fiscais e recibos, por exemplo. É preciso deixar isso mais claro, sobretudo essas verbas complementares que acabam ocultas em um conjunto de auxílios, em um conjunto de verbas para assessoria. E a sociedade precisa participar cada vez mais, a sociedade precisa saber quanto que custa o vereador da cidade, e não é só o salário dele, toda a verba de gabinete, toda a estrutura de Câmara. E o mesmo para o Congresso Nacional. É preciso que a sociedade participe, que a gente rompa com esse isolamento que se tem entre a classe política de congressistas e a vida cotidiana das cidades. A seguir, você confere uma entrevista com a ex-ginasta Laís Souza. 5 anos após ficar tetraplégica em um acidente, ela recebeu nossa equipe de reportagem em casa, na Praia da Costa, e falou sobre a dura rotina de fisioterapias e a esperança de um dia voltar a andar. É um instante só. É em casa, na Praia da Costa, em Vila Velha, que a ex-ginasta Laís Souza vive uma nova fase na vida. 5 anos após ficar tetraplégica em um acidente durante os treinamentos para a Olimpíada de Inverno de Sochi, na Rússia, ela recebeu nossa equipe de reportagem e abriu o coração sobre casamento, o trabalho como palestrante, a dura rotina de fisioterapias e a esperança de um dia voltar a andar. Amor e paciência. 2 palavras que não saem da cabeça da ex-ginasta Laís Souza. Morando há quase 1 ano no Espírito Santo, é na orla da Praia da Costa que ela segue a vida e o tratamento de reabilitação após o grave acidente que deixou a ex-atleta tetraplégica. Mais serena, Laís revela as mudanças que ocorreram desde o dia 27 de janeiro de 2014, quando treinava a modalidade esqui aéreo para os Jogos de Inverno de Sochi, na Rússia. Espírito Santo acho que me acolheu muito bem. Me deu carinho, me ensinou o que realmente é o amor, assim. Não o Espírito Santo em si, mas as pessoas daqui, minha família, sabe? Até meus animais também. E acho que tudo isso é o meu momento, sabe? Por eu estar um pouco mais madura, conseguindo olhar as coisas de uma outra forma, talvez. Acho que, querendo ou não, aconteceu aqui, então pode-se dizer que foi o Espírito Santo. Morando com a namorada, tímida, que não aparece nas entrevistas, a ex-atleta faz planos para o futuro. Meu coração está muito feliz, muito feliz. Estou muito satisfeita com o que eu venho me tornando e com a pessoa que Deus colocou para minha vida também. Como é que você espera entrar na igreja, na sua cerimônia, no seu dia? Segredo.
Vaidosa, Laís se preocupa o tempo todo com a imagem. Entre uma resposta e outra, uma paradinha para ajeitar o cabelo. E o sorriso continua sendo uma marca registrada. É ele que a ex-ginasta usa em alguns momentos para alternar respostas e despistar. O que mudou de 2014 para cá? Tudo. Não tudo assim ao pé da letra, mas acabou mudando boa parte, sabe? Assim, acho que eu tive um acidente e eu estava vivendo muito dentro de uma caixinha, sabe? E agora eu tô percebendo que o buraco é muito mais embaixo em diversas formas. Mudou mais a Laís pessoa do que a Laís profissional? Mudou muito mais a Laís pessoa. Acho que eu tô muito mais sensível e conseguindo compreender também o que foi a minha história, sabe? Mas, ao mesmo tempo, me dá muito medo de saber que tem um futuro muito longo. E sei lá, eu espero que alguém encontre rapidamente aí a cura para essa paralisia maluca. A relação com o esporte está estacionada. Durante os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, Laís conheceu a bocha adaptada, mas não se empolgou. Mas, apesar disso, ela mantém os contatos com as ex-companheiras de seleção brasileira. Eu me distanciei um pouco, óbvio, eu continuo conversando com as minhas amigas, mas eu não sei o que está acontecendo, sabe? Eu parei de seguir assim na risca, acabei dando atenção mais para minha vida, para o momento que eu estava passando, para adaptar melhor as minhas coisas. Ela foi multicampeã no esporte, medalhista pan-americana com participações olímpicas. Hoje ela compartilha sua experiência assim, dando entrevistas e fazendo palestras. Hoje em dia já estou um pouco mais calma, mais pensando em estudar e trabalhar, né, para juntar aí meu dinheiro e conseguir, acho que deixar um pouco mais confortável a minha cabeça pensando no futuro. Ativa nas redes sociais, Laís gosta de mostrar um pouco da rotina. Entre um post e outro, aparecem a namorada Paula, o cachorro Skunk, o gato Baguera, além das fisioterapias. O meu quadro não mudou muito para mim, porque sou eu quem estou com pressa, sou eu quem estou passando ali o dia, sabe, massacrante. Mas eu acho que eu estou um pouco mais forte, igual um músculo ou outro, a minha pressão arterial, eu já não tenho mais aquele frio louco que eu tinha de quando eu tive o acidente, que ficava com 1 milhão de casacos, gorro e, sabe, bota e tudo. Hoje eu estou bem mais relaxada, sem tanta dor neuropática. Isso tudo, para mim, parece pouco, mas é muita coisa quando eu olho para trás. Se tudo que eu estou vendo for verdade, eu acho que está perto de eu conseguir um movimento, algum resultado positivo que seja visível mesmo e que eu me sinta satisfeita. O Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.